Olá, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa reunião, que é via web ainda, mas nós já estamos chegando provavelmente no fim desse confinamento, desse distanciamento, e provavelmente semana que vem nós já podemos encontrar-nos lá na igreja. Mas por enquanto estamos fazendo talvez a última apresentação via web, como tem sido nesses últimos 4 meses. A reflexão de hoje ela se encontra em Ezequiel 37, de 1 a 14. Eu gostaria que vocês abrissem também o livro de Ezequiel, capítulo 37. Ele é um texto bastante conhecido. E só para fazer assim um plano de fundo para vocês, isso ocorreu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Ezequiel era um profeta, ele era uma época em que o povo de Israel tinha sido levado para a Babilônia por Nabucodonosor como prisioneiro e como escravo. Então, eles já estavam vivendo lá. E Ezequiel foi um profeta que, durante aproximadamente 20 anos, profetizou para este povo a razão deles terem ido para lá, o porquê, e também profetizando sobre a volta à terra, novamente à terra que eles habitavam, e que essa era uma promessa de Deus. Então, esse povo ficou aproximadamente 70 anos lá na Babilônia como prisioneiro. Então, Ezequiel, nesse texto, está dizendo aquilo que Deus estava falando para eles e a promessa de que iria acontecer. Então, vamos ler, todos nós, Ezequiel 37, 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 5: Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza. Ó filho do homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu,
e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então, essas palavras foram profecias ditas por Ezequiel, em que ele teve essa visão, e ele, então, se dirigiu ao seu povo. Isso aqui é semelhante a um período que nós estamos vivendo, não é isso? Nós estamos aqui já faz 4 meses, aliás, que estamos nessa pandemia, estamos entrando no 5º mês, e muitos de nós já estamos cansados e esgotados. Eu diria que muitos tiveram perdas, e perdas, às vezes perdas de familiares, parentes, esposa, amigos, pessoas que tiveram sequelas e ficaram com problemas às vezes. Muito cansados, muitos estão cansados, estressados, preocupados. Alguns ficaram em home office, alguns em distanciamento. E isso era mais ou menos, ou talvez, numa proporção maior ainda, aquilo que o povo de Israel estava passando. Eles eram prisioneiros numa terra, eles eram escravos, já estavam se passando quase 70 anos que estavam ali, porém Deus tinha dado a promessa que eles seriam resgatados, que eles voltariam à sua terra. E fica a pergunta, né? Por que é que isso aconteceu ao povo judeu? Então, Ezequiel dizia que vocês fizeram, vocês se afastaram, vocês pecaram, vocês tiveram motivos para que tudo isso acontecesse. Isso foi feito para que vocês tivessem um momento de reflexão, para voltar, para que vocês tenham essa razão de sentir por que é que vocês foram levados prisioneiros. A base de tudo foi a desobediência, o desvio e os pecados. E fica a mesma pergunta, não é? Por que essa pandemia? O que eu gostaria de dizer é que vocês não tenham a visão ou o sentimento de que isso é um castigo feito por Deus. Mas eu diria que foi uma necessidade, uma depuração para que o povo e nós hoje fizéssemos uma reflexão de tudo aquilo que está passando. Eu gostaria aqui de citar, não sei se vocês tiveram oportunidade, né, de ler o livro de John Piper, que é Coronavírus e Cristo, que é um livro que foi escrito pelo autor John Piper, que é um pastor americano. Ele é um pastor famoso, ele tem mais de 50 livros escritos, e ele, no meio da pandemia, logo que começou a pandemia, ele escreveu um livro chamado Coronavírus e Cristo. E esse livro foi escrito em aproximadamente um mês. Ele, em 15 dias, editou, foi publicado em inglês, foi traduzido já para o português, e mais ou menos em 2 meses, esse livro já estava aqui entre nós. Então, esse livro se chama Coronavírus e Cristo, e eu gostaria de citar o que ele fala a respeito do que é, ou qual é o pensamento e qual é a razão dessa pandemia ter vindo sobre nós. E eu gostaria também de dizer o que ele diz, que eu não quero que vocês levem a pandemia, ou mesmo esse momento que os
Judeus foram prisioneiros lá, levados como cativos durante 70 anos na Babilônia como uma ira de Deus. Isso está escrito em Tessalonicenses 9, Tessalonicenses 5, 9 a 10. Gostaria também que vocês abrissem, então, Tessalonicenses, primeiro livro de Tessalonicenses 5, de 9 a 10. O que é e por que razão acontecem essas coisas? Versículo 9 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Então isso fica bem claro. Isso não é uma ira, não é uma ira de Deus. Não é um castigo que Ele está impondo. Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 10 diz assim, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ou seja, isso está acima do nosso pensamento, de como se fosse um castigo, que Ele diz assim, olha, Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E quer nós morramos durante esse período de pandemia, ou durante o período que o povo ficou prisioneiro lá na Babilônia, muitos morreram provavelmente, muitos não voltaram. Mas ele diz, quer morramos ou quer vivamos, nós vivamos em união com ele. Ou seja, ele está acima desse raciocínio de que isso é uma ira de Deus, é um castigo. Ele está apenas fazendo com que isso tudo seja permitido para que nós possamos ser renovados. Então é isso que eu gostaria que se colocasse primeiro em relação a esse sentimento de pandemia. Então, o que a gente tem que ter é um motivo de gratidão, que daqui provavelmente uma semana, 10 dias, 15 dias, nós já estaremos voltando à nossa igreja. Mas não é uma volta assim festiva, né, alegre, de quem foi viajar e está voltando para o lar. Nós vamos estar voltando para a nossa casa, para a casa de Deus, com um espírito transformado e mudado. É isso que Deus quer, é isso que Cristo quer de nós, que nós voltemos para a nossa casa com um espírito totalmente mudado. Nós seremos diferentes. Nós voltaremos para uma igreja de uma outra forma. Já não seremos mais os mesmos. Assim como o povo que foi resgatado lá, que foi lá para a Babilônia, e quando eles voltaram, eles já não eram os mesmos que foram para lá, porque eles foram transformados, mudados, e muitos de nós, eu tenho certeza, que mudamos. Mudamos o interior, mudamos a nossa visão, e é isso que que Deus quer da gente, que quando nós voltarmos a casa, voltemos diferentes. Não é como quando você vai viajar, né? Eu acho que todos nós já tivemos a oportunidade de viajar. Você fica 10, 15 dias longe de casa e você fica com aquela vontade de voltar, lar doce lar e volta. E aquela coisa que tudo é como antes. É legal a casa da gente. Realmente, a gente gostaria de ter essa sensação. Mas o que Deus quer e está nos mostrando hoje é que as coisas não serão como antes. Não espere a volta como se fosse naqueles há 5 meses atrás ou 4 meses atrás, quando nós paramos de ir à igreja. Nós voltaremos diferentes. Nós voltaremos a uma casa também diferente. E aqui fica a pergunta: você quer voltar para a igreja física ou você quer voltar para o corpo de Cristo? Você quer voltar para a essência de Cristo? Então,
Ele quer que nós retornemos, não para a igreja que nós estávamos acostumados. É outro lar que nós estaremos voltando. Não será mais a mesma igreja, não serão mais as mesmas pessoas, as coisas estarão mudadas. De uma forma ou de outra, ela será transformada. Haverá um novo espírito nas pessoas. É isso que nós gostaríamos que vocês tivessem isso em mente. Então eu volto aqui a Ezequiel 37 novamente para ler os versos 3 e 4. E me disse, então abram aí, continuam lendo Ezequiel 37, verso 3 e 4. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo, ele quer arrependimento, ele quer novos eus. É aquela coisa que alguns de nós já estamos estudando nesse envisionar, nessa nova forma de visão, ou seja, de você ser transformado, de mudar o eu, de matar o seu eu antigo. Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas com novas visões sobre o que é a igreja. A igreja não é só um prédio, não é só uma reunião de pessoas, é um corpo de Cristo, onde diversas formas de expressões daquilo que Deus deu a cada um, nós vamos viver nesse meio de uma forma diferente, então, com arrependimento. E ela é um arrependimento individual. Não é uma coisa assim, dizer, olha, a igreja se arrependa, não. É cada um de vocês, inclusive eu, nós devemos nos arrepender daquilo que nós éramos. Nós seremos, Deus quer que sejamos pessoas diferentes, sejamos outras pessoas. Se você vivia antigamente na internet, você vivia nos sites que não são adequados, se você vivia nos sites de pornografia, nos sites de sexo, você era meio cristão, então o que Deus quer dizer é arrependa-te, tenha essa intimidade. Se você vivia meio fora do caminho de Deus, Ele está dizendo arrependa-te, volta agora para a sua nova igreja. Não para uma nova igreja física, mas para uma nova igreja do corpo de Cristo, onde existe o Espírito verdadeiro de Deus. Tenha mais intimidade, tenha mais tempos de oração, estude mais, leia mais a Bíblia. É isso que Ele quer nessa nova volta. Pessoas novas, renovadas. E que a igreja não será a mesma. Não espere a mesma igreja. Não espere as mesmas pessoas. E Ele quer, então, que cada um de nós se prepare para a volta, para uma nova igreja. Então, no verso 37, 5 e 8 de Ezequiel, ele diz ao povo, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eram como a gente, eles estavam, um povo ressequido, estavam quebrados, arrebentados, sofreram muito ali, né, como escravos, longe das suas casas, as suas terras já tinham sido destruídas lá, mas eles tinham a promessa de voltar. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Essa é a promessa de Deus. Se nós estamos quebrados, mas Ele está dando uma nova visão para a gente. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu
o Senhor. Eu sou o Senhor. Quem está dizendo isso é Deus. É sobre essa nova promessa dessa nova volta à terra. A nova promessa de voltar à igreja transformada, mudada. Pessoas transformadas. É Deus que está falando. Então, diz o profeta Ezequiel, profetizei como se me deu ordem, e houve muito ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Então, o que aconteceu? As coisas foram se reconstruindo, remodelando. O que era torto juntou-se com o que era certo. O que estava fora do lugar voltou a estar no mesmo lugar. O que estava ressequido, sem vida, voltou a ter vida. É isso que ele está dizendo. A igreja vai ser reconstruída por pessoas renovadas, transformadas com um novo espírito. Mas ele diz assim, mas não havia ainda neles o Espírito. Eu gostaria que vocês repetissem aí. Não havia neles o Espírito Santo. Então vem a pergunta, como adquirir o Espírito Santo? Não é isso? Essa é a pergunta que acho que todo mundo faz. Como que eu vou ter o Espírito? O Espírito, claro, é um dom, é pela graça que é dado. Mas se você não busca, se você não ora, se você não lê a Bíblia, isso nunca vai acontecer. Então, busque, ore mais, leia mais a Bíblia, estude mais, tenha mais intimidade. Seja uma igreja que tenha os joelhos dobrados. Volte a uma igreja que tem joelhos dobrados com oração, que estuda a palavra e que aí sim o Senhor colocará um espírito novo sobre nós, assim como Ele prometeu e colocou um espírito novo sobre esse povo de Israel que estava querendo voltar à sua terra. E ele deu e tinha dado e deu e levou realmente isso a acontecer. E ele me disse, continuando aqui, no verso 9 agora, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro cantos, ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, não adianta apenas estar vivo. É preciso estar vivo, revivido com o Espírito, esse Espírito Santo, que vai dar o renovo. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extenso. Então imagina, vai ter um rebuliço na sua igreja, vai ter um reboliço, um novo estalar das coisas, um novo reconstruir, um novo transformar. Pessoas que antes não sabiam dar um aleluia nas pregações, pessoas que antes não davam glória a Deus, vão começar a falar. Pessoas que não tinham dons, terão novos dons. É isso que Ele quer de você quando você voltar à sua igreja novamente. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Esse é o versículo 11. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados.
estamos arrebentados, mas nós estamos saindo dessa pandemia. Nós estamos cansados, quebrados, faltando pedaço às vezes da gente, porque alguns ficaram para trás. Ou as nossas economias, os nossos trabalhos, os nossos estudos, nossa faculdade, os meus sonhos podem ter ficado para trás, mas ele está dizendo, a casa de Israel vai ser transformada. É isso que Deus quer de cada um de nós. Portanto, continuando no verso 12, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, e eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei as terras de Israel. Nós realmente estamos saindo desse sepulcro. Ele está dizendo que vai abrir e vai mostrar essa nova terra de Israel. Vocês vão voltar a um novo patamar. Vocês estarão num novo patamar se assim procederem. Se vocês realmente se entregarem, se vocês realmente tiverem o arrependimento, então aí sim haverá grandes mudanças. É isso que ele quer, arrependimento. Então ele não está colocando uma ira, ele não está colocando um castigo sobre vocês, mas tudo isso aconteceu para que houvesse uma transformação. Pessoas sejam transformadas, mudadas. É isso que ele quer de cada um de nós. E porei, para finalizar, e porei o verso 12 e 14, em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu o fiz, diz o Senhor. Amém? Então é isso que é a promessa de Deus quando nós estivermos voltando para a nossa igreja. Quando nós voltarmos para lá de novo, não pense que serão como nos velhos tempos, será outra igreja. Será uma igreja mudada, serão pessoas diferentes, mas diferentes e cheios do Espírito. É isso que ele nos promete. Então é com grande alegria, quebrados, cansados, mas teremos uma nova vida, um novo patamar em nossa igreja. Amém? Então é isso que é a promessa de Deus para quando voltarmos à nossa igreja. Eu gostaria que isso ficasse nos corações de cada um de vocês. E que realmente isso irá acontecer sim. Porque diz, eu, o Senhor, é que estou dizendo. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por estas palavras e por estas promessas, Senhor. E sabemos que isso irá acontecer no nosso regresso, no nosso novo regresso à nossa casa. Não será a mesma, porque nós seremos e estamos e fomos transformados, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos. Um bom dia para vocês todos e tenham um bom fim de semana. Amém.